Paulo Freire foi um pedagogo? As suas ideias foram importantes e relevantes para o desenvolvimento ou não da educação brasileira? Qual foi a sua contribuição de fato para o surgimento de uma educação autônoma que formasse alunos de fato, mas não apenas alunos bitolados e limitados? Em primeiro lugar, eu começo afirmando que Paulo Freire nunca foi um pedagogo. Um pedagogo é um educador, é um teórico da educação, é aquele que pensa em estratégias para melhorar o nível da educação das novas gerações. E não foi isso que Paulo Freire fez. Quando nós lemos os escritos de Paulo Freire, nós encontramos tudo lá dentro, menos teorias sobre a educação. Pois Paulo Freire não quis formar uma geração de jovens educados, preparados, intelectualizados. Paulo Freire, na verdade, trabalhou por uma outra causa, que é a causa do movimento revolucionário esquerdista. Quando nós lemos a Pedagogia do Oprimido, por exemplo, o que mais nós vemos lá dentro são frases falando da revolução cultural, do que seria necessário fazer aqui no Brasil para que a revolução cultural fosse promovida. E a quem atendiam os interesses da revolução cultural? Quem queria fazer a revolução cultural aqui no Brasil? Ora, justamente os partidos de esquerda. Os partidos esquerdistas é que queriam fazer a revolução cultural aqui no Brasil para poderem chegar ao poder. Pois nós temos que ter em mente que o Paulo Freire escreveu a Pedagogia do Oprimido em 1968, ou seja, no começo do chamado regime militar, quando muitos intelectuais, escritores, tiveram que se exilar em outros países do mundo, porque o regime militar estava aqui então perseguindo pessoas, pessoas que na verdade não estavam contribuindo com o Brasil, que estavam disseminando ideias negativas, socialistas, comunistas, e este pessoal realmente tinha que ser corrido daqui do Brasil, pois do contrário, em 64 já o Brasil teria virado um regime socialista como Cuba o é. Então, o Paulo Freire escreveu a sua Pedagogia do Oprimido no ano de 1968, e o que encontramos naquela obra, na verdade, são estratégias para que um regime socialista possa ser implementado, ou seja, uma série de argumentos que devem ser incutidos na mentalidade das novas gerações para que estas gerações se tornem mansas para serem dominadas facilmente pelos esquerdistas de plantão. Então o Paulo Freire ele escreveu sobre estas coisas, mas ele não escreveu sobre pedagogia. Paulo Freire não é um pedagogo, mas sim um propagandista da esquerda. Isso ele soube fazer muito bem. Por exemplo, este pessoal que escreveu o caderno de teses do PT, que foi apresentado no 5º Congresso do Partido dos Trabalhadores, em junho do ano de 2015 agora, é uma das correntes do PT, uma das correntes mais radicais, este pessoal que escreveu o caderno de teses. E quem era um dos líderes desta corrente era o Paulo Freire. Então o Paulo Freire ele teve uma grande expressão dentro do PT, coordenou uma ala bastante radical, e todos os escritos do Paulo Freire, eles na verdade eram direcionados para ajudar a promover a revolução cultural aqui no Brasil. Este era o intuito do Paulo Freire. E não desenvolver uma pedagogia que qualificasse os alunos brasileiros, que ajudasse o Brasil a superar as suas dificuldades educacionais. Paulo Freire não quis formar uma geração de novos intelectuais,
mas sim ovelhinhas obedientes ao regime socialista que este pessoal estava pensando em implementar aqui no Brasil. É realmente um grande erro nós vermos o Paulo Freire como pedagogo, pois pedagogo, na verdade, ele nunca foi. Não é uma teoria da educação que nós encontramos nos seus escritos, mas sim estratégias que deveriam ser utilizadas pelos professores para então irem moldando a mentalidade das novas gerações. Uma porque o Paulo Freire ele nem conhecia a realidade de sala de aula, uma escola por dentro. O Paulo Freire trabalhou com a educação de jovens e adultos na época, que era o chamado Mobral. E lá, então, ele elaborou alguns métodos e estratégias para trabalhar com a educação de jovens e adultos, mas não no intuito de preparar estes jovens e adultos, de lhes passar uma visão autônoma e livre da realidade, mas sim uma forma de toldar completamente a mentalidade dessas pessoas para que se tornassem suscetíveis à doutrina esquerdista que vinha sendo disseminada mesmo aí por dentro do regime militar, né? Porque os militares em alguns pontos eles foram realmente muito negligentes, eles perseguiram as guerrilhas, prenderam e mataram guerrilheiros, o que foi certo, só que eles não tomaram o devido cuidado em relação ao que estava acontecendo na educação brasileira então, seja isso dentro das escolas ou das universidades. Dentro das escolas e das universidades, o pensamento esquerdista ele continuou se disseminando naturalmente, debaixo das vistas dos militares. E o Paulo Freire ele escrevia as suas obras, os seus ensaios, justamente neste sentido, na tentativa de elaborar estratégias que permitissem aos educadores brasileiros aí perverterem a mentalidade das novas gerações. Então, o Paulo Freire ele não conhecia a realidade escolar por dentro, uma escola formal, uma escola normal, que tem uma série de necessidades em relação aos alunos que estão na idade escolar, mas o Paulo Freire pensou a sua teoria pedagógica sob o âmbito dos jovens e adultos com os quais ele trabalhou. Então, nisso nós precisamos tomar muito cuidado para não confundirmos as coisas, porque a maior parte dos estudantes da educação, dos pedagogos brasileiros, realmente toma o Paulo Freire como um teórico do ensino fundamental, da educação formal, né? Desta educação onde os alunos estão realmente em idade escolar, sendo que o Paulo Freire não elaborou teorias nesse sentido, mas justamente para a educação de jovens e adultos. E depois, com o passar do tempo, estas teorias pensadas para uma realidade completamente diferente foram sendo aplicadas nas escolas normais, né? Onde os alunos estão na idade escolar, sendo que são coisas que não têm nada a ver. Na educação dos jovens e adultos, a teoria de Paulo Freire ela já não é aplicável no âmbito pedagógico, porque, como eu disse, Paulo Freire não foi um pedagogo, mas sim ele foi um propagandista das ideias esquerdistas. Paulo Freire foi, na verdade, um agente revolucionário e não um educador. E é por isso que a educação brasileira hoje está numa péssima condição, porque ela foi influenciada em larga medida pelas ideias de Paulo Freire, que ajudou apenas a promover a grande inversão de valores que nós temos dentro das escolas brasileiras, porque a pedagogia de Paulo Freire, ela quebrou completamente a hierarquia que deve existir entre professores e alunos. Para Paulo Freire não pode e não deve existir esta hierarquia, porque tanto o professor como o aluno eles são mediatizados pelo mundo, ou seja, não é o professor que deve ensinar o aluno, mas professor e aluno juntos é que devem aprender com o mundo que está colocado aí, e mais, promover transformações neste mundo.
e pior, incitados e influenciados pelas ideologias esquerdistas, que era o que o Paulo Freire, na verdade, queria. Então, quando nós olhamos para a obra de Paulo Freire, nós precisamos realmente tomar muito cuidado, porque ele não foi um pedagogo, ele não foi um teórico da educação, mas ele foi simplesmente um agente revolucionário, um propagandista das ideias esquerdistas. E é esta imagem que nós precisamos desconstruir, a de Paulo Freire como um pedagogo, pois na verdade ele nunca foi um pedagogo e foi um grande erro histórico os brasileiros interpretá-lo e compreendê-lo como um pedagogo. Claro, como as universidades e as escolas brasileiras elas foram tomadas de assalto por todo este pessoal esquerdista, foi muito fácil para este pessoal pintar a imagem que quis da educação brasileira e transformar a educação brasileira no que ela é hoje em dia. Só que disso resulta realmente a péssima qualidade que a educação brasileira tem, onde nada mais, nada menos aí que 1/3 dos estudantes universitários brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, sabem ler apenas com os olhos, mas não com o intelecto. E tudo isso é resultante aí desta educação cor-de-rosa pregada por Paulo Freire, onde o professor não ensina e o aluno não aprende, mas ambos estão aí tentando entender o mundo em que vivem, onde as perguntas, onde as questões que o aluno traz da sua comunidade são mais importantes do que o conteúdo científico e os conhecimentos que deveriam ser tratados na escola. Então acaba sendo dada uma maior importância a picuinhas do dia a dia da vida do aluno do que os conhecimentos de fato. E o professor, na perspectiva do Paulo Freire, ele está aí para ajudar a responder essas coisas comezinhas da vida do aluno, questões familiares da sua comunidade, do seu cotidiano, e não lhes ensinar conteúdos relevantes. Não que estas questões da vida privada não sejam importantes, elas são importantes sim, mas elas não podem ser colocadas em primeiro lugar. Em primeiro lugar devem estar os conteúdos que realmente formam um cidadão consciente. É o conhecimento que precisa ser colocado em primeiro lugar. E com o conhecimento é que o indivíduo vai conseguir, por fim, melhorar o meio em que ele vive e responder às suas perguntas pessoais, pois sem conhecimento isso não é possível. Mas na pedagogia de Paulo Freire, tudo isso foi invertido, sendo que o aluno, por fim, já não mais aprendia, mas ele apenas promovia reflexões superficiais e rasas sobre questões da sua comunidade. E é por isso que a educação brasileira hoje está nivelada por baixo, porque já não se prima mais pelo conhecimento, mas sim por questões triviais que interessam justamente ao governo, pois o governo quer uma população medíocre, uma população que não seja capaz de julgar a realidade com acerto, com profundidade e com o mínimo de coerência. E a pedagogia de Paulo Freire, pedagogia entre aspas, é que contribuiu justamente para esta mediocrização da educação aqui no Brasil. E precisamos hoje correr contra o tempo para revertermos esta situação trágica, pois do contrário, a educação brasileira continuará piorando cada vez mais. Certo? Obrigado pela atenção, um abraço e até mais. Valeu, gente!